Ok, pessoal. Então, na aula passada, a gente ficou de concluir a análise aqui dessa primeira parte do capítulo 9, versículos de 1 a 6. Eu mostrei para vocês que o capítulo 9 ele faz parte agora de uma dupla de profecias que são feitas, não mais de visões, mas de profecias que são feitas ao profeta Daniel e de como elas são explicadas. Essa primeira parte do capítulo 9, que é dividido em 3 partes. Nessa primeira parte, nós temos aqui a soberania de Deus sendo exibida pela sua fidelidade à aliança. Isso é uma temática muito importante aqui no capítulo 9, que é a questão da aliança, a questão de como Deus é fiel à aliança. Porque se Israel está no exílio, então e Deus havia prometido que Israel voltaria do exílio caso se arrependesse e que o tempo do exílio duraria 70 anos. Então Daniel coloca isso diante do Senhor. E, portanto, esse trecho aqui de Daniel, os primeiros versículos, são fundamentais para que nós possamos compreender o contexto dessa importantíssima profecia, que é a profecia das 70 semanas de Daniel. Tendo isso em mente, eu expliquei para vocês que o livro, ou o texto aqui de Daniel, expressamente fala dos escritos do profeta Jeremias. Isso, então, coloca tanto o capítulo 9, mas especialmente a profecia das 70 semanas, dentro do contexto de uma outra profecia, que foi uma profecia escrita pelo profeta Jeremias no ano em que houve a primeira deportação. Então, Jeremias é contemporâneo de Daniel. O Nabucodonosor leva, então, os israelitas, os judeus, para a Babilônia. E, nesse contexto, Jeremias escreve uma profecia dizendo que o tempo que duraria o exílio seria um tempo de 70 anos. E aí, o que é importante que você se lembre da aula passada? Em primeiro lugar, quando esses 70 anos, eles correspondem a um período de 490 anos, em que Israel deixou de guardar os sábados, ok? E só para deixar claro um detalhe na aula passada, é que eu posso ter deixado transparecer que foram os 490 anos imediatamente anteriores ao exílio, mas não necessariamente, tá certo? Então, por 70 vezes, o povo de Israel deixou de guardar os sábados. E isso é relatado no livro das Crônicas, e também já havia sido estabelecido na lei de Moisés, que depois de 6 anos, o povo de Israel deveria deixar o sábado descansar, ou desculpe, a terra descansar. Seria um ano sabático para a terra. E que cada ano que Israel deixasse de guardar, Deus iria tirar o povo da terra para que a terra descansasse os anos em que Israel não deixou ela descansar. Então, Jeremias, ele afirma isso, ele afirma que este exílio era o cumprimento, era um juízo da parte de Deus, cumprindo assim uma das maldições da lei, certo? A lei de Moisés, ela continha bênçãos e maldições. E então, o exílio da Babilônia, ele cumpria a maldição, essa punição da lei, de que se o povo não guardasse o 7º ano da terra, então Deus iria tirar o povo da terra para que a terra descansasse, certo? Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente isso. Em segundo lugar, também se lembre que a profecia de Jeremias, ela é uma profecia que tem como parte do seu contexto semanas de anos,
ok? E também um período de 490 anos em que Israel deixa de guardar os sábados. Os sábados do ano, certo? O 7º ano dessa semana de anos. Então, já existe esse contexto aqui. Além disso, um outro detalhe importante também é que quando Jeremias profetiza os 70 anos, isso não significa necessariamente que ele está falando, ou que a própria maldição, certo? A punição lá de Israel não significa dizer que são 70 anos bem contadinhos, bem fechadinhos, certo? O ponto não é esse. A expressão 70 anos, a ideia de 70 anos na profecia, e eu mostrei para vocês alguns casos em que isso aparece, tanto no livro dos Salmos como no livro de Isaías, isso se refere ao tempo de vida, especialmente ao tempo de vida de um rei. Então, quando Jeremias fala de 70 anos, ele está falando de um tempo de vida e associa também isso ao tempo do reinado de Nabucodonosor, e que é maior do que o período de vida do próprio Nabucodonosor. Então, eu mostrei para vocês que o tempo que dura o exílio de Israel debaixo do domínio da Babilônia é de 67 anos. Então, é algo por volta de 70 anos. Sendo assim, quando nós vemos esse tipo de contagem de semanas de anos ou de profecias relacionadas a anos, nós não precisamos e nem devemos fazer um cálculo exato, porque esse cálculo exato não é a intenção. A intenção não é dar a previsão de um cálculo exato, mas sim estabelecer um padrão profético, estabelecer um padrão de que é por volta daquele período em que a profecia já deve se cumprir. E é com base nisso que Daniel, então, vendo a queda da Babilônia, e isso fica marcado aqui pela expressão no 1º ano de Dário, filho de Assuero. Então, Daniel vendo que a Babilônia caiu, e isso marca, então, 67 anos do domínio da Babilônia sobre Israel, e agora, então, a Babilônia cai. Daniel entende, então, que já está no tempo da profecia do profeta Jeremias ela ser cumprida. E aí, então, ele chega diante do Senhor, tá certo? E o que nós ficamos de ver, então, foram os versículos seguintes que eu falei para vocês que também são bem importantes. Versículo 3, agora nós temos aqui Daniel voltando o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Numa primeira vista, isso parece difícil de entender, porque que Daniel, entendendo que estava agora no fim do cativeiro, no fim do exílio de Israel, e que agora estava na época do povo voltar para sua terra, por que Daniel tem essa reação e não cânticos de júbilos e não alegria diante do Senhor? A resposta, pessoal, está no contexto da aliança, e você sempre precisa manter isso em mente. Daniel, quando ele cita Jeremias, e Jeremias, quando ele está profetizando, dependendo da lei de Moisés, então o contexto aqui é o contexto da aliança mosaica. Daniel, ele entende que o exílio da Babilônia é um cumprimento de um juízo da aliança mosaica. Então, a sua atitude, ela precisa também estar de acordo com a aliança mosaica. E o que a aliança mosaica estabelece quando Deus estabelece um juízo
sobre Israel quando Israel não guarda os sábados da terra. Eu trouxe aqui alguns textos que mostram isso para vocês. O texto de Levítico 26 é o texto que é usado como base, um texto da aliança, um texto da Torá, certo? E que é usado como base para Jeremias 29. O texto diz o seguinte, que se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, como também confessaram que andaram contrariamente comigo, se o seu coração incircunciso se humilhar, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também me lembrarei da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo de sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. O que é que nós vemos aqui? Isso daqui também acontece lá no livro de Deuteronômio, ok? O que o texto de Levíticos está dizendo é que se Israel deixasse de guardar os sábados, então os sábados da terra, lembre-se disso, que é um sábado de um ano, é um ano sabático. Se Israel deixasse de guardar esse ano sabático da terra, Deus iria tirar o povo da sua terra para que a terra tivesse o seu descanso. E o que o povo deveria fazer nessa terra para onde eles haveriam de ser levados? Eles deveriam se humilhar, eles deveriam buscar o Senhor no seu coração, se humilhar, confessar o seu pecado, e então, assim, Deus se lembraria da sua aliança com Abraão, que é a aliança que estabelece a posse da terra. E Deus, então, não permitiria que o povo fosse destruído na terra para onde eles seriam levados, porque por causa do seu pacto, por causa do pacto que Deus fez com Abraão. E assim, então, como Deus tirou o povo do Egito e trouxe de volta para a sua terra, Deus também traria o povo do seu cativeiro, do seu exílio, e levaria de volta para a sua terra. E isso é então ecoado pelo profeta Jeremias, em Jeremias 29, de 10 a 14, que diz o seguinte: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, que boa palavra é essa? É a boa palavra da lei, certo? E também da aliança. E aí esse texto conhecidíssimo e belíssimo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então perceba que Jeremias, ele entende que o que deveria, Jeremias não, a profecia aqui, feita por Jeremias, mas em nome do Senhor, o Senhor falando, é que Israel deveria cumprir o requisito da aliança. Qual era o requisito da aliança? Uma vez terminados os 70 anos, uma vez terminado o domínio da Babilônia,
que é representado aqui como um domínio de 70 anos, o povo deveria buscar o Senhor. E uma vez que o povo buscasse o Senhor, Deus traria de volta o povo para a terra. Com isso em mente, então, nós temos aqui Daniel orando ao Senhor. Versículo 4, ele está orando ao Senhor em nome do povo. Veja o plural: temos, procedemos, fomos, apartando-nos, não demos, certo? Então, Daniel aqui, ele faz uma oração de arrependimento em nome do Senhor. E essa oração é, portanto, o cumprimento de um requisito da aliança. Isso fica ainda mais evidente no fato de que Daniel cita o texto de Deuteronômio 7:9 aqui no começo da sua oração. Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Note que isso daqui é praticamente uma citação de Deuteronômio 7:9. Ou seja, Daniel tem em mente a aliança que foi feita com Moisés. Aliança essa que promete bênçãos e promete o juízo. Daniel, então, reconhece o juízo de Deus. Ele reconhece que o povo pecou. Ele reconhece que o povo não ouviu os profetas, que o povo, então, não ouviram a lei do Senhor, todo o povo da terra. Ok? Então ele fala aqui em nome como uma espécie de sacerdote, como uma espécie de representante do povo, reconhecendo o pecado da nação diante do Senhor, tá certo? Então, essa parte aqui, até o versículo 6, é a parte que serve para chamar a nossa atenção que o contexto da profecia das 70 semanas, ela é o contexto da aliança que Deus fez com Moisés. E esse contexto da aliança é o contexto que envolve os requisitos para o retorno de Israel para a sua terra. Sendo assim, nós precisamos ter em mente que a profecia das 70 semanas é uma profecia sobre o retorno de Israel para a sua terra, como sendo um requisito fundamental para o estabelecimento do reino de Deus neste mundo. Nós precisamos ter isso em mente. Ela não é uma profecia aleatória. Ela não é uma profecia meramente sobre o fim do mundo. Ela não é uma profecia apenas para alimentar a nossa curiosidade sobre como é que as coisas vão acontecer no final dos tempos. Ela é uma profecia que atende uma demanda do profeta Daniel, feita por Jeremias e explicada pelo anjo sobre como é que Deus vai cumprir a sua palavra de trazer de volta os israelitas da Babilônia e de todas as nações para a sua terra, ok? Então, é sobre isso a profecia das 70 semanas. E então, pessoal, agora a gente pode partir para a análise do capítulo 9, versículos 7 a 19. Esse é um texto que não há muito aqui o que se analisar. Eu quero apenas chamar a sua atenção para alguns elementos da oração de Daniel. Esse é um texto que cobre toda essa oração do profeta Daniel e alguns detalhes dessa oração que são enfatizados e que são importantes para a nossa compreensão do capítulo. Agora, na sua oração, Daniel vai reconhecer a soberania de Deus através da sua justiça e da sua misericórdia. A primeira parte da oração, versículos 7 a 14, é onde Daniel reconhece a justiça de Deus. E a segunda parte da sua oração, versículos 15 a 19,
é onde Daniel clama pela misericórdia do Senhor. Então vamos aqui para a primeira parte, onde Daniel reconhece a justiça. Veja, a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Então essa é o primeiro reconhecimento de Daniel, que Deus, ele é um Deus de justiça, e os homens, a nós, o que nos cabe é a vergonha pelo pecado, é o corar de vergonha. Então, quem é esse nós? Ou de quem Daniel fala em nome? Ele menciona aqui, quem é que deve reconhecer o seu pecado diante do Senhor? São os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel. Então, essa aqui é uma expressão muito importante, inclusive utilizada no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Todo Israel, quer os de perto, quer os de longe. Você também vai encontrar essa expressão no Novo Testamento. Isso porque, pessoal, é importante que você saiba que quando houve o exílio da Babilônia, isso não significa dizer que todos os exilados de Israel foram para a Babilônia. Antes disso, a Assíria havia levado muitos israelitas para a Síria, e muitos desses israelitas, tanto levados para a Síria quanto para a Babilônia, eram enviados para outras terras. Então, você vai encontrar no Novo Testamento judeus espalhados pelo mundo todo. Judeus espalhados para a Ásia, para a Europa, judeus espalhados para o norte da África, que tiveram inclusive muita influência no norte da África. Então, os judeus estavam espalhados aqui. E Daniel está fazendo uma oração em nome de todos eles, certo? Ele menciona aqui os reis, os príncipes, os pais, todos temos pecado contra ti. A Deus, então, pertence a misericórdia e o perdão, que são aplicações da sua justiça. Quando a justiça é aplicada, ou ela é aplicada com a condenação, ou ela é aplicada com o perdão. E Daniel, ele reconhece que a nação merece a justiça de Deus, porque eles quebraram a lei que foi dada através dos seus profetas. E é interessante isso daqui, porque Daniel aqui tem em mente Jeremias. Nós sabemos disso, certo? E ele coloca as palavras de Jeremias, as exortações de Jeremias, como uma Torá. Então, a lei de Deus, ela não era apenas o texto escrito da lei dada a Moisés. Ela era também a aplicação da lei como feita pelos profetas, ok? Então, ele diz que todo Israel transgrediu a lei, e por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés se derramaram sobre nós. Então, o que é que você percebe aqui? Nesse ponto aqui, o que você percebe é o reconhecimento. Então, Daniel aqui, ele reconhece a lei e a transgressão da lei por parte do povo. E então, aqui, nessa parte, a punição. Aqui a punição, ela é justa. Deus, ele estava confirmando sua palavra, porque falou contra nós e contra os juízes e fez vir sobre nós o que aconteceu e se deu em Jerusalém. E então perceba que ele coloca aqui o exílio da Babilônia como sendo algo que nunca havia acontecido antes e que não aconteceria posteriormente. Ou seja, o exílio, pessoal, ele foi um evento tão marcante na história de Israel que nós podemos dizer que, em um sentido, ele
até hoje não terminou, certo? É importante você ter isso em mente, que mesmo que no exato ano em que essa oração de reconhecimento foi feita, o povo volta para sua terra, existe um primeiro retorno de Israel para a terra, sob o comando de Ciro. Então isso foi no exato ano em que essa oração foi feita, o povo volta para sua terra. Mas nem todo o povo volta para sua terra, e quando o povo volta para sua terra, Jerusalém, Israel, continua sendo dominada. E isso vai ficar evidente na profecia das 70 semanas. As 70 semanas, elas vão deixar bastante claro que a punição de Israel, como no próprio livro de Levíticos diz, ela acontece 7 vezes mais. 70 vezes 7, ok? Então, são 70 setes. E, então, o tempo do exílio, de fato, não seria apenas 70, mas 70 vezes 7. Agora, isso não seria o descumprimento da lei de Moisés, que diz que seria o tempo devido, e também não seria uma frustração de uma profecia, que seria 70 semanas? Não, porque de fato o cativeiro na Babilônia, ele termina ali em 70 anos, por volta de 70 anos, e o povo volta para sua terra. O que não termina? O que não termina é o exílio. Muitos judeus ainda continuavam espalhados por outras terras, e os que estavam na sua própria terra continuavam exilados na sua própria terra. E isso vai ficar bastante claro no livro dos profetas pós-exílicos, como, por exemplo, o livro de Neemias, ok? Então, o exílio, ele é algo marcante, assim como o êxodo, o exílio é algo marcante na história de Israel. Então, Deus estava fazendo como estava escrito na lei de Moisés. E apesar disso, o povo não tinha buscado ao Senhor para aplicar a sua verdade. E Deus então cuidou, porque justo é o Senhor. Todas as suas obras são justas. O povo é que não obedece à sua voz. Então, em primeiro lugar, existe aqui o reconhecimento da justiça de Deus. E a partir de agora, Daniel vai clamar pela misericórdia do Senhor. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui, alguns detalhes. Primeiro, ele clama ao Senhor, certo? Com base no referencial histórico do Egito, ou seja, do Êxodo, certo? Então, Daniel reconhece que a história de Israel, ela é uma história que possui um padrão onde Israel é dominado por outra nação e Deus então restaura o seu povo. Então Deus exibe que é Deus através da restauração do seu povo do domínio de outras nações. É assim que Deus exibe que eu sou o Senhor, certo? E então Daniel pede que, segundo as tuas justiças, Deus apartasse a sua ira e o seu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Por causa do pecado do povo, se tornaram o opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então aqui ele está ecoando o pedido de Moisés, quando Deus disse que iria destruir o povo e começar um novo Israel a partir de Moisés. Moisés diz que o nome de Deus seria zombado. Moisés coloca em jogo a identidade divina, porque através do Êxodo é que Deus demonstra a sua identidade. E então Daniel está clamando aqui para que Deus promovesse um novo Êxodo, para que aquele padrão lá do Êxodo se cumprisse novamente. E por isso ele ecoa aqui as palavras de Moisés no livro de Êxodo,
na oração de Moisés. E então ele pede que Deus ouça a oração do teu servo e as suas súplicas. Por amor do Senhor, ele pede que Deus incline os seus ouvidos e abre os olhos para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo seu nome, segundo as suas misericórdias. Que Deus, então, voltasse os seus olhos para a cidade e o teu povo, que são chamados pelo teu nome. Então, o que é que nós percebemos aqui? O que é que eu quero chamar a sua atenção? E a preocupação de Daniel é, primeiro, reconhecer, segundo, os requisitos da aliança, e assim colocar o povo em uma condição apta para receber a restauração, segundo o modelo do Êxodo, certo? Agora, Deus aplicasse esse modelo na Babilônia também, que houvesse um êxodo da Babilônia de volta para a terra de Israel, mas também, e eu quero chamar muito a sua atenção para isso, a preocupação de Daniel é a restauração da terra, a restauração do povo na terra, a restauração de Jerusalém e a restauração do sistema de Jerusalém, que era o sistema do templo, ok? Então perceba isso. Então Daniel quer de volta Israel na sua terra, com Jerusalém e o templo funcionando. Essa é a sua oração. E é nesse contexto que nós agora precisamos partir para entender a profecia das 70 semanas, ok? Então a gente vai começar a ver isso na próxima aula. Fique com Deus e até lá.